Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora nossa aula 25 de Noções de Eletricidade e Eletrônica. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através dos contadores, onde aprendemos a sua definição, a sua finalidade, vimos que eles se dividem em vários modos. No caso, eles podem ser divididos em categorias, sequências, módulos e quanto à classificação das categorias, nós temos os contadores assíncronos e contadores síncronos. E, na aula passada, nós nos aprofundamos nesses dois assuntos, onde vimos a definição entre cada um deles, a diferença de cada um e, além disso, vimos também figuras para ilustrar cada tipo de contador, certo? Hoje iremos iniciar o nosso estudo através dos registradores. E o que seria um registrador? São circuitos formados por interligações de flip-flop com a finalidade de armazenar informação binária pelo tempo que for necessário. E eles são muito utilizados em operações aritméticas de complementação, multiplicação, divisão, conversão de uma informação séria em paralela e vários outros tipos de circuitos digitais. Informação série. Uma informação é chamada de informação série quando os bits são apresentados sequencialmente um após o outro, necessitando somente de uma via para o transporte de bits. Esse modo de transferir informações é conhecido como deslocamento em série. E nós temos também a informação paralela, que ela é chamada assim quando os bits são apresentados simultaneamente. Assim, a transferência da informação acontece em um único instante. É necessária uma quantidade de vias para a transmissão igual ao número de bits de informação. Esse modo é conhecido como deslocamento paralelo. Então, a entrada e a saída de um registrador podem ser configuradas nesses dois modos, resultando em 4 possibilidades, que são estas aqui, como vocês podem observar. Entrada série para saída série, entrada série para saída paralela, entrada paralela para saída série e entrada paralela para saída paralela. Então, aqui nós temos uma ilustração de cada caso, certo? E vamos iniciar agora os dispositivos de memória, onde a maior vantagem de um sistema digital sobre um analógico é a habilidade de armazenar facilmente grandes quantidades de informações digitais e dados por períodos curtos ou longos. Essa capacidade das memórias torna os sistemas digitais muito versáteis e adaptados a muitas situações. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, em que um computador digital, a memória interna principal armazena instruções que informam ao computador o que fazer sob todas as circunstâncias possíveis para que ele realize sua tarefa com o mínimo de intervenção humana. Então, aqui nós temos uma imagem, certo? Onde um sistema de computador geralmente usa uma memória principal de alta velocidade e uma memória auxiliar externa mais lenta, como vocês podem perceber bem aqui na imagem, certo? Aqui ficaria a memória principal e aqui a memória auxiliar ou secundária, certo? E nós temos algumas terminologias de memória, onde o estudo dos dispositivos e sistemas de memória está repleto de termos, e nós vamos ver a seguir, certo? O primeiro termo seria célula de memória, em que um dispositivo ou circuito elétrico usado para armazenar um único bit, 0 ou 1. O segundo termo é a palavra de memória, um grupo de bits ou células em uma memória que representa instruções ou dados de algum tipo. O outro termo é byte, certo? Que é um termo especial usado para um grupo de 8 bits, e um byte sempre consiste de 8 bits, e o tamanho de palavra pode ser expresso em bytes, assim como em bits, certo? E nós temos um outro termo que é a capacidade, forma de especificar quantos bits podem armazenar em um determinado dispositivo ou sistema completo de memória. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, para que vocês possam ter uma noção maior do que é realmente esta capacidade, certo? Então, suponha que temos uma memória que podemos armazenar 4.096 palavras de 20 bits.
Isso representa uma capacidade total de 81.920 bits. Poderíamos também expressar essa capacidade de memória por 4.096 vezes 20. Quando expresso deste modo, o primeiro número, que é 4.096, é o número de palavras, e o segundo, que é o 20, é a quantidade de bits por palavra, no caso, o tamanho da palavra. O número de palavras em uma memória é frequentemente um múltiplo de 1024. Então, é comum usar a designação 1K para representar 1024, que também pode ser representado por 2 elevado a 10, quando nos referimos à capacidade de memória. Então, assim, uma memória tem uma capacidade de armazenamento de 4K vezes 20, e é, na verdade, uma memória de 4.096 vezes 20. O desenvolvimento de memórias de maior capacidade trouxe a designação de 1M ou 1 mega para representar 2 elevado a 20, que seria igual a 1.048.576. Então, assim, uma memória que tem uma capacidade de 2M vezes 8 tem, na verdade, uma capacidade de 2.097.152 vezes 8. E a designação giga se refere a 2 elevado a 30, que representa 1.073.741.824. E aqui eu tenho um exemplo 2 para vocês, certo? Um certo tipo de circuito integrado de memória semicondutora é especificado como 2K vezes 8. Quantas palavras podem ser armazenadas nesse circuito? Qual é o número total de bits que esse circuito pode armazenar? Então, aqui nós temos a solução, certo? No caso, 2K é igual a 2 vezes 1024, que serão 2.048 palavras. E cada palavra é 8 bits ou 1 byte, como podemos também representar, certo? E o número total de bits é, portanto, 2048 vezes 8, que resulta em 16.384 bits. E aqui eu tenho mais um exemplo em que temos assim: qual é a memória que armazena mais bits? Uma memória de 5M vezes 8 ou uma memória que armazena 1M de palavras com o tamanho de palavra 16 bits? Então, aqui nós temos a solução. 5M vezes 8 vai ser igual a 5 vezes 1.048.576 vezes 8, que vai resultar neste número aqui, certo? Se fizermos 1M vezes 16, vai resultar em 1.048.576 vezes 16, que vai resultar neste valor aqui. Então, aqui a resposta seria que a memória de 5M vezes 8 armazena mais bits. Então, aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês me digam o que é um registrador e onde podem ser utilizados. E o que aprendemos hoje? Nós iniciamos a nossa aula com o conteúdo de registradores, onde aprendemos a sua definição, aprendemos onde ele pode ser utilizado, vimos sobre dispositivos de memória e iniciamos as terminologias de memória, onde vimos alguns exemplos, certo? Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.